Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. Muito boa noite para você que está chegando aqui na tela da RDC TV. Canais digitais do 24, 524 do sistema Claronet ou também no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Pega tudo, a RDC TV, sinal de fumaça. Você vem conosco nesta quarta-feira para a gente projetar a partida do Grêmio contra o Juventude, clássico estadual, clássico aí das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente também vai pegar ainda um rescaldo da partida do Internacional, que está vencendo, acabou de fazer o seu segundo gol com o Moisés, 2-0 a equipe do Atlético Goianiense. O Inter que entrou com uma equipe bastante modificada, com apenas 2 titulares. Se agora, com a lesão do Bosquilha, a gente pode contabilizar o Marcos Guilherme como titular com 3 titulares e vai passando o carro, vai vencendo a equipe do Atlético Goianiense e vai encaminhando a sua vaga para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Mas tudo isso e muito mais será tema aqui deste Virando o Jogo, que recebe os seguintes colegas nesta quarta-feira. Começando com quem não vem há mais tempo, sabe? Desde a saída do nosso querido Diogo Rossi, que tomou rumos diferentes na sua carreira, está lá na belíssima cidade do Rio Grande e está lá com a Joellen, a qual já mando um beijo para os dois, um beijo para o Diogo, um beijo para a Joellen. Estão arrebentando lá o Diogo Rossi com o seu canal, a Joellen muito bem aí na RBS TV. E ele, com o Diogo, ele vinha todo dia. Todo dia aparecia a latinha dele na TV, todo santo dia. Foi eu começar a apresentar o programa, começar a produzir o programa, não veio uma vez sequer. Eu te vou dar mensagem para ele, mas o que é? O problema é comigo? Tem alguma briga comigo? Alguma briga interna com a minha pessoa que eu não estou sabendo, não estou entendendo? Agora, consegui convencer ele a voltar a participar do Virando o Jogo, a aceitar que o Diogo Rossi não está mais aqui de maneira diária, que ele vai ter que me aturar. Recebendo o colega Otávio Hoffmann, colega que trabalha na nossa Associação dos Cronistas Esportivas Gaúcho, jornalista aí, grande figura aí do jornalismo gaúcho. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Thiago. Pô, saudade dos colegas, do estúdio também, realmente, desde que o programa foi para as plataformas online, eu participei bastante, e aí quando voltou para o estúdio eu acabei ficando um pouco mais em casa, e aí mudou essa parte do programa, saiu o Diogo, entrou tu, e eu às vezes eu ficava esperando, eu pensava, vou mandar uma mensagem pro Thiago, mas eu olhava, sempre tinha convidados diferentes também no programa. De repente eles mudaram um pouco, saíram os que o Diogo chamava, talvez não fossem tão bem quistos, e entraram outros. Eu fiquei esperando, mas assim que tu chamou, eu aceitei de prontidão, porque a saudade era grande. Vamos fazer assim, vamos deixar batido, tá? Vamos deixar passar, não tem problema, vamos deixar passar. Indo agora para minha ponta esquerda, colega jornalista aí da Rádio Grenal, trabalha no site da Rádio Grenal e também trabalhando no período da tarde no programa Contra-Ataque, Heloíse Bordim. Tudo bem, Elo? Tudo bem, Thiago. Boa noite para os colegas também. Pois é, né? Semaninha de Copa do Brasil, finalzinho do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, é uma honra estar aqui de volta, né? Eu vim já faz uns dias e muito obrigada pelo convite novamente. Vamos lá. Eu fui cobrado em trazer você de volta. O Jamará falou, aquela garota é boa, traz ela de volta. Trago, não tem problema nenhum. Trago sempre a Elo de volta, entende muito de futebol. E quem também entende muito de futebol, aliás, ontem a gente fez o jogo com o pessoal da imprensa aí, Guaíba, Bandeirantes, GE, toda a galera toda, e ele acabou com o jogo. Fez gol embaixo das pernas do goleiro adversário, meteu bola na trave, janelinha, passou de viagem pelo marcador. Meu ponta de lança, Paulo Nunes. Tudo bem, Paulinho? Como é que tá, Thiago? Tudo bem? Pô, mas ontem facilitou, né? O meu time tinha um bom goleiro, então deu pra vencer o jogo. Tô com moral, tá cara. Bom, viu? Não, depois dessa abertura aí, pô, meu time tinha um bom goleiro. Como você pode notar, você que assistiu o meio-dia, estou com a mesma camisa do meio-dia, sinal que eu não fui em casa, então não deu tempo de trocar. Somos dois, né? Estamos com a mesma camisa do meio-dia. Somos dois, mas mostra que, como diz o professor Muricy Ramalho, aqui é trabalho, né? É carta domingo, carta e domingo.
Mas falando em trabalho, né, o Internacional vai vencendo, né, a equipe do Atlético Goianiense por 2-0. Surpreendeu a vocês essa escalação tão modificada do técnico Eduardo Cudê, dessas alterações no time base? Não surpreende pelas últimas declarações dele, né, de que realmente as 3 competições seriam muito pesadas para o Inter. E aí, se a gente leva em consideração que na competição, a meu ver, mais difícil e a mais longa, que é o Brasileirão, o Inter está lá na ponta, eu acho que é o momento realmente de o Inter focar nessa competição e dar até o último gás nela, porque daqui a pouco começa, eu acho, a separar alguns pelotões ali no Brasileirão. E do Atlético Goianiense é um time que vem da parte de baixo, é um time que eu acho que mesmo o Inter com as reservas tem qualidade suficiente para vencer, como vem vencendo. Conseguir consolidar esses 2-0 que vem fazendo até agora, já encaminha a classificação e pode continuar focado no Brasileirão. Sabe que eu não tinha parado para pensar, né, nessa situação desses 3 jogos, o que o Eduardo Cudê poderia fazer para poupar alguém. Mas aí depois eu vim no caminho pensando e conversando comigo mesmo e também com o Uber, né, motorista, para mandar um abraço para ele, gremista, né? Então hoje ele veio tranquilo, o Anderson. E nós íamos conversando sobre o Inter, né? Porque ele também fala do Internacional, né? Mais para mal do que para bem, mas fala. Aí é o seguinte, nós íamos pensando o seguinte, o Atlético Goianiense está cheio de desfalques. Tem muitos jogadores que são titulares do Atlético Goianiense que são do Inter, não podem jogar. E outros, os bons do Atlético Goianiense, o Renato Kaiser, tem o Jorginho, eles saíram. Então daqui a pouco para o Inter seria melhor poupar entre Flamengo, Libertadores, que foi na semana passada, e o jogo de hoje, poupar hoje. E está poupando e ainda está ganhando o jogo. Então, mostra que o Cudê talvez pensou nessa linha também dos desfalques do Atlético Goianiense e provando que está sendo assertivo, né? Porque está conseguindo resultado fora de casa. Se falou muito, Elu, nessa semana quanto ao elenco do Internacional, né? Aquela questão do elenco curto, da falta de alternativas. Entretanto, essa vitória vai um pouco na contramão disso, né? Sim, e até, né, além de poupar os jogadores, até acho que nem foi uma surpresa, porque já se esperava que o Cudê poupasse alguns jogadores, né, como os colegas falaram, já pensando nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas também chamou a atenção hoje que o Cudê ele escalou um pouco diferente, né, até pelas características dos seus reservas. Se falava muito que o time titular do Inter tem uma característica e quando os reservas entram, eles não conseguem se encontrar em campo, vamos dizer assim, não conseguem entrar naquele jogo. Então, hoje, o Cudê, que vinha jogando num 4-1-3-2, hoje já apareceu num 4-3-3 para tentar um novo esquema de jogo com as características dos titulares. Então, isso me surpreendeu também, ele tentar mudar um pouquinho o esquema de jogo para entrar nas características da sua equipe reserva. E, pelo visto, está dando certo. Então, acho que o Inter está no caminho certo para embalar essa classificação. O 2-0 vai vencendo o Internacional, já indo para a metade do segundo tempo. E quando encerrar a partida, a gente vai trazer todos os detalhes, especialmente o pós-jogo. Você acompanha, você segue aqui na RDC TV, você acompanha tudo com o Cadu Oliveira. No Dois Toques. Mas vamos falar um pouco do jogo do Grêmio, então, que vai ainda acontecer, ocorre amanhã às 9h30 da noite, Grêmio e Juventude e Grêmio. Há uma visão, Otávio, de que o Grêmio vai sentir bastante dificuldades no enfrentamento contra o Juventude, especialmente pelo crescimento que o Juventude vem tendo nas mãos do técnico Pintado. É por aí, você vê um jogo bastante disputado amanhã? Eu acho que sim, e acho que por mais que a gente entre, só para resgatar um pouco do que nós falamos sobre time reserva, quem se surpreende com o Cudê colocando reservas na Copa do Brasil é porque está muito acostumado com o Grêmio, que poupa nos pontos corridos para jogar com os titulares na Copa do Brasil. Só que isso, para a gente no Grêmio, não dá para pensar que com os titulares o Grêmio vai ser muito superior à Juventude e vai jogar mais, porque os titulares do Grêmio também não vêm jogando bem. Não muda. É claro que é um time mais qualificado e às vezes individualmente acaba se sobressaindo, claro, mas não é a garantia de uma exibição tão boa assim. E com o Juventude vindo nessa crescente, tendo bons jogadores e sendo uma equipe extremamente competitiva, o jogo vai ser complicado. Ainda mais que para um time como o Juventude, avançar de fase tem um significado muito grande essa altura do campeonato. É financeiro e moral também para o time na Série B, né? É um time, né, Paulo Nunes, que vem conseguindo aí uma remontada nessa temporada, que começa com o Marquinhos Santos,
que fez um bom trabalho no passado, acho que justiça seja feita, o Marquinhos Santos também pegou, logo na arrancada, tomou uma goleada do Grêmio, não se tinha uma expectativa tão grande quanto ao seu trabalho, conseguiu e uma reconstrução de projeto, e o Pintado pegou uma boa base e vem dando solidez a esse time que briga por vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Quarto colocado da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, um time que vem jogando muito bem, e na última rodada, foi domingo, se eu não estou enganado, o jogo contra o Figueirense, o Juventude se deu ao luxo de poupar alguns jogadores para enfrentar o Grêmio. Exatamente. E só não ganhou do Figueirense no detalhe, estava ganhando, o Figueirense conseguiu empatar o jogo, é um bom time. Eu vejo assim que a diferença entre Grêmio e Juventude natural, teoricamente, ela é longa. A gente está acostumado a ver os times do interior do Rio Grande do Sul, por mais que seja Juventude, Brasil de Pelotas ou Caxias, que são times mais estruturados a jogar com a dupla Grenal. Só que eu vejo que para esse confronto, exatamente, a diferença diminuiu. Pelo futebol que não vem jogando o Grêmio, que a gente sabe que pode jogar, e pelo que vem jogando o Juventude, que até mais do que a gente imaginava que o Juventude poderia apresentar de futebol. Eu acho o Grêmio favorito, ponto. O jogo é difícil? Bastante, acho bastante difícil o jogo para o Grêmio amanhã, mesmo sendo na Arena. E ainda tem o adendo da decisão sem Caxias, apesar de não ter torcida, enfim, sim, mas tem boas peças o Juventude, tem um bom time mesmo, técnico Pintado. Pode fazer diferença essa decisão em Caxias, Elô? Pode fazer diferença a favor da equipe do Juventude ou a favor da equipe do Grêmio? O Grêmio também não... se tratando em jogos eliminatórios, né, o Grêmio não tem muito esse peso de jogar fora, jogar em casa, né? O Grêmio consegue ter uma estrutura mental bem sólida, né? Eu acho que vai depender muito desse primeiro jogo, né, na Arena, e até falando sobre essa questão dos reservas, o Grêmio vai com a sua equipe titular, mas ainda faltando algumas peças, né, como o Alisson, o Matheus Henrique, então a gente vê que o Grêmio ainda não está jogando aquele futebol que a gente é acostumado a ver, então acho que vai ser um pouco complicado, como o Paulo falou, essa distância diminui, e acho que vai depender muito desse primeiro jogo. Se o Grêmio conseguir embalar uma vitória, acho que não vai sentir jogando em Caxias, mas se der a chancezinha aí para o Juventude chegar lá em Caxias e decidir, eu acho que pode. Só que, claro, né, tem a questão de não ter torcida aqui. Se fala que não existe mais essa questão de jogar fora de casa pela falta de público nos estádios. Mas eu acho que existe, sim, a chance até por essa distância ter ficado um pouco menor, como o Paulo trouxe. É um jogo... que eu ia comentar que semana passada eu estive em Caxias trabalhando pela associação, sim, no jogo do Juventude com o Avaí, eu estava me lembrando, e eu não vinha acompanhando os jogos do Juventude e me surpreendeu a velocidade do time, né? Eles fizeram 3 gols em contra-ataques. Breno, por exemplo. E foi assim, de forma que me surpreendeu, mas que eu acho que a torcida do Grêmio também, que não vem acompanhando o Juventude, não pode surpreender nos próximos jogos. Porque é natural que daqui a pouco ele dê campo como deu para o Avaí e saia em contra-ataque. Ele fez os gols, em 2, 3 toques na bola, eles fizeram os gols, chegaram no ataque e perderam outros tantos de contra-ataque. Então é uma equipe muito veloz. E o Grêmio, que às vezes tem uma falha na proteção de zaga, expõe muito os seus zagueiros, pode se ver em maus lençóis nesse jogo. Eu vejo que é um jogo, por exemplo, para o PP, né, decidir mais uma vez, porque por vezes os jogos meio encardidos para o Grêmio e o PP vai lá e decide, né? Antes era o Everton, a qualidade agora o PP. Individual acaba Acho que parte muito para a qualidade individual e o PP vai ser fundamental nesse caso pro lado do Grêmio. E o Juventude tem um atacante muito bom também, o Breno, né, que está chamando atenção aí. Aliás, falando sobre Breno, vamos escutar a palavra aí do meio atacante da equipe do Juventude, que fala deste enfrentamento contra o Grêmio amanhã, 9h30 da noite, partida na Arena. Breno Lopes, atacante do Juventude, aqui no Virando o Jogo. Em relação à primeira pergunta, a gente está bem tranquilo aqui, né? Nosso grupo é blindado, para nós pouco importa a opinião dos torcedores, de imprensa, a gente respeita muito a equipe do Grêmio, mas a gente também confia muito no nosso trabalho, né? A gente vem fazendo um bom trabalho, a gente tem confiança que a gente pode chegar lá e surpreender o Grêmio. Então, acho que em relação a isso é isso. E em relação ao Daronco, a gente deixou isso para o clube resolver. A gente está focado totalmente no jogo e vamos entrar focado no jogo para a gente buscar um resultado positivo para a gente vir para o segundo jogo, né? Que vai ser importante também. Eu acredito que sim, né? Como eu falei, a gente confia muito nos nossos jogadores, no nosso elenco. A gente tem jogadores experientes aqui, acostumados a jogar esse tipo de jogo. Então, acho que a gente não tem que mudar nada do que a gente vem fazendo, né? Chegar lá dentro da arena do Grêmio, colocar a bola no chão e jogar também com confiança
E isso o Pitato já conversou com a gente e a gente vai buscar fazer isso. Eu falei, eu acho que o Juventude é mais preparado, né? A gente tem um estilo de jogo muito interessante, jogadores acostumados a jogar competições grandes como a Copa do Brasil, Série A, então acho que é outro momento, o Juventude tem que ser respeitado, a gente vai fazer isso no jogo de quinta-feira e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e buscar o resultado positivo. Eu acho que a motivação ela vem de si, né? O jogador que não estiver motivado para jogar umas oitavas de final contra o Grêmio não pode estar nessa profissão, né? Então acho que todo mundo está motivado, é um jogo que mexe, é um jogo que é uma visibilidade imensa, então a gente está focado e não vejo a hora de chegar a esse jogo. Breno Lopes, atacante da equipe do Juventude, que recebeu propostas para jogar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e resolveu que não, resolveu permanecer no Juventude, acredita nesse projeto da equipe da Serra Gaúcha, que além de buscar avançar para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, busca também uma vaga na primeira divisão. E pelo que a gente vê hoje na Série B, onde o grande favorito seria a equipe do Cruzeiro, o Juventude tem total permissão e projeção de sonhar com a primeira divisão no ano que vem, né? Tem. Pelo o desempenho que vem tendo, o futebol que vem apresentando, até pelo... A gente imaginar, poxa, uma vaga vai ser do Cruzeiro, né? Por mais pela forma que caiu o Cruzeiro, mas tu vê que o Cruzeiro caiu tão feio que não vai conseguir subir, né, no primeiro ano. E o Breno, 12 gols em 24, 25 jogos no ano, né? Chama atenção os números dele. Interessante ele optar por ficar no Juventude, daqui a pouco ganhar mais rodagem no próprio Juventude, fazer mais gols, mostrar o seu trabalho para quem sabe no próximo ano ter aquele contrato grande com uma equipe da Série A, quem sabe. Né? Eu acho que essa pode ser uma escolha acertada quando a gente pensa que ele vem muito bem, vem jogando num nível muito bom no Juventude, se consolidando e daqui a pouco se transfere para um novo clube, já tem jogadores titulares, tem que cavar seu espaço, se acostumar daqui a pouco em outra região do país, é diferente o clima, não se habitua muito bem, já está chegando o fim do campeonato, começa o próximo ano desvalorizado. Então eu vou nessa linha também do Paulo, que continua no Juventude, faz uma boa temporada, ano que vem consegue um contrato até melhor num outro clube da Série A. E ainda faz parte do elenco que pode levar o Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Também que vai ficar para a história e como artilheiro, então acho que também é uma boa chance para ele. E você não pode perder esta chance. O novo serviço do SESC para você manter a forma, sem sair de casa. Academia Online SESC, salas virtuais e aulas ao vivo com educadores físicos. Mais de 200 aulas por mês, por um preço especial. R$ 19,90 ou R$ 53,00 pelo plano trimestral. Treinos de 30 minutos cada, de ginástica, ritmos, pilates, solo, alongamento funcional e muito mais. Para você saber mais detalhes, acesse aí sesc-esporte/academia-on-line e garanta a sua vaga. Mensagem do Banrisul e na volta a gente vai escutar a Ferreirinha, atacante que decidiu no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense e é uma alternativa que o Renato vem ganhando. E, Renato, tem que botar o Ferreirinha para jogar mais, né? Daqui a pouco a gente escuta o Ferreirinha. Sabe qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências? A hora que você quiser. Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Cadastre-se logo para fazer transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Eu já me cadastrei. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo com o Banrisul Digital. Falando em tempo, 8h40 da noite e é tempo sempre de você aproveitar o Santo Antônio. Mas hoje eu tenho uma dica especial para você. Além de você poder pedir a teleentrega do Santo Antônio, eu quero dar uma dica para amanhã. Porque todo dia 29 a gente tem agora o Nhoque da Fortuna no Santo Antônio. E neste mês, esta data, além de
trazer esse prato espetacular da churrascaria mais antiga do Brasil, mais de 85 anos. Neste mês, essa data está acompanhada com uma degustação de vinhos, que é o Vinhos do Mundo, no almoço e no jantar. Então vá lá no Santo Antônio e aproveite este almoço. Joga de novo aí na tela para a gente acompanhar aí esse nhoque. Olha só que espetáculo. Então todo dia 29 temos o nhoque da fortuna no Santo Antônio e este mês aí acompanhada da degustação de vinhos do mundo no almoço e no jantar. Horários de almoço e jantar das 11h30 da manhã às 3 horas da tarde e do jantar das 10 horas da noite, das 7 horas da noite, perdão, até às 10 horas lá no Santo Antônio. Todos vocês estão convidados aí lá no Santo Antônio a aproveitar o nhoque da fortuna. Sabe que eu vou, né? Ah, tu eu nem preciso convidar. Qualquer boia, o Paulo Nunes já tá. Mas falando em fortuna, o Ferreirinha, da maneira que vem entrando nos jogos, daqui a pouco o Grêmio vai arranjar uma fortuna com ele, mas tem que utilizar mais o Renato, né? Não pode acabar deixando ele atrás da linha sucessória, na minha visão, atrás de Robinho, de Tassiano, que às vezes joga ali naquele setor, do próprio Luiz Fernando. Ferreirinha tem que ser melhor utilizado nesse elenco do Grêmio, né? Eu acho que ele tem um concorrente de muito peso, que é o PP, obviamente, que é o titular, acho que indiscutível. Agora, o Ferreirinha ele precisa ter mais oportunidades, né? Ele não pode, no time reserva, ele sobrar no banco, isso não pode acontecer, porque ele tem um diferencial que é costume do Grêmio nesse ponta esquerda ter, que é ir para cima, não se intimidar pela marcação, é atrair mais de um marcador, ajudando a, de repente, sobrar um outro jogador na área. Então, dribla, vai para cima, tenta uma jogada diferente. Quando o Grêmio não tem o PP e agora não tem o Ferreirinha, quando nenhum dos dois joga, o Grêmio se torna um time mais burocrático ainda. O Grêmio precisa desse jogador porque desequilibra. Eu não sei como o Grêmio, depois de toda a novela que foi para renovar com ele, renova, mas continua optando por outros jogadores que não demonstram a mesma capacidade, não demonstram a mesma qualidade. É, por aí, né, Lu? Eu acho que é bem por aí, sim. Eu até acredito que o Ferreira vai começar a ganhar esse espaço, né? Claro, tem essa questão do Alisson, né, que não é boa para o jogador, ele não espera que um jogador fique fora, se machuque para ter espaço para outro, mas eu acho que o Ferreira vai conseguir o espaço, até pelo que vem fazendo nas últimas vezes que o Renato deu a oportunidade dele entrar durante as partidas, então eu acho que sim, que ele vai começar a ter mais espaço. E é bem como o Otávio falou, ele é um jogador que vai para cima e que tem essa característica e que ajuda muito. Muitos gols da equipe do Grêmio saem por essas características, por esses jogadores. Então, acho que é uma boa para o Grêmio e o Grêmio pode ganhar um bom dinheiro, né, como tu mesmo disseste, mas precisa botar e jogar. Vamos escutar a palavra do Ferreirinha comentando aí sobre o gol marcado contra a equipe do Atlético Paranaense e a expectativa de receber mais chances com a camisa do Grêmio. Ferreirinha aqui no Virando o Jogo. E assim como os outros atacantes, eu também, a gente quer sempre ajudar, independente de quem vai jogar, quem jogue, que possa entrar e ajudar a equipe. O professor Renato sempre conversa comigo, ele sempre tá corrigindo algumas coisas que ele vê, porque ele era da posição, então ele entende bastante. E independente de quem joga, a gente quer ajudar. Independente se é eu, se é o Alisson, a gente quer ajudar o clube. Eu sou um jogador bastante agudo, de drible e velocidade, finalizo bem também. Essas são as minhas principais qualidades, mas também recomponho para marcar. O que o professor pedir, eu estou ali para ajudar. Foi bom, o grupo me acolheu bem, o professor sempre quis que eu voltasse, ele me acolheu bem também. E aos poucos eu vou voltando e vou ajudar, como sempre foi meu objetivo ajudar o Grêmio. A gente joga todos os campeonatos querendo vencer, mas Copa é diferente, como a gente fala, né? 3 pontos é final, mas Copa ainda é uma coisa mais final ainda. Conheço várias músicas do Grêmio e sim, queremos a Copa. O Renato conversa muito comigo, sim, não só comigo, com todos os atacantes de lado. Por ele ter sido da posição, então ele conhece muito, ele corrige muito nosso posicionamento, tanto na recomposição como na parte ofensiva, e é um cara que a gente tem que escutar porque ele viveu isso dentro de campo. O que a gente viu até agora foi pouco, porque foi o primeiro treino que ele fez com a gente,
creio que ele vem para ajudar bastante a gente, é um jogador de porte físico muito bom. Vai ser uma briga boa entre ele e o Diego. Tá, então a palavra do Ferreirinha. Ele é o artigo todo ou ele está vivendo uma boa fase com a camisa do Grêmio? Ainda tem o que mostrar. Eu acho que ele está começando a se desenvolver, a criar, a ter mais confiança, né? Por isso que eu digo que ele tem que ganhar mais minutos em campo. Porque quando o jogador entra 10 minutos, 15 minutos e demonstra qualidade e daqui a pouco consegue um gol como ele conseguiu, consegue ajudar o time a marcar gols nesses poucos minutos, ele ganha confiança. E nessa confiança o treinador tem que embalar e colocar para jogar. Não pode podar o jogador e agora fica no banco, fica um jogo sem jogar. Poxa, mas assim, 15 minutos ele está demonstrando, dá mais tempo. Vamos ver, tem que dar tempo, vai oscilar, é normal, vai ter jogo que ele não vai jogar tão bem. Agora, me parece, contra o Juventude, por exemplo, é um jogo onde ele pode ser mais testado, porque não é ainda o primeiro jogo, por exemplo, não é um jogo que a classificação tá em campo. Acho que, por exemplo, é um jogo onde pode ser testado, mas claro, o PP é o titular absoluto ali. Sabe o Otávio, o Elô e Paulo Nunes e todo mundo que nos acompanha aí no Virando Jogo, eu tinha um sonho aqui quando cheguei na RDC TV, que era chamar minha querida amiga e colega jornalista Yasmin Luz, que está lá no Sheraton Hotel, onde hoje a RDC TV organiza o grande debate aí entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Você que está tomando decisão, ainda está em dúvida em quem vai votar, em quem ainda está pensando em votar, hoje é uma grande chance, o debate sendo organizado aqui pela RDC TV, e a Yasmin Luz traz todas as informações do debate às 10h15 da noite. Já coloca aí no despertador para tocar 10h15 da noite, 524, Facebook, Instagram, Twitter, todas as plataformas conectadas da RDC TV para trazer a melhor informação para você. Vamos direto lá ao Sheraton Hotel com a Yasmin Luz, que traz mais detalhes para a gente. Tudo certo, Yasmin? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Vou falar um pouquinho baixinho, porque o evento aqui já começou. Eu não sei se tu me ouve bem, mas a gente vai passar as informações agora desse debate que começa daqui a pouquinho, 10h15 da noite, como tu falou, no horário do Cruzando as Conversas, mediação do colega Guilherme Macalossi, e é promovido pela RDC TV e também o LID, que é o grupo de empresários do Rio Grande do Sul. Antes do debate, os empresários estão reunidos no piso acima de onde vai acontecer esse debate, a discussão de 9 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, onde os candidatos vão poder escrever perguntas, os empresários, vão conseguir escrever perguntas para os candidatos. Vai ser no terceiro bloco, portanto, começa às 10h15 da noite e vão participar 9 postulantes ao cargo. São eles João Derli, do Republicanos, Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, Walter Nagelstein, do PSD, José Fortunati, do PTB, Fernanda Melchiona, do PSOL, Montserrat Martins, do PV, Gustavo Paim, do PP, Rodrigo Maroni, do PROS, Sebastião Melo, do MDB. Lembrando que 2 candidatas, Juliana Brizola e Manuela Dávila, elas optaram por não participar, alegaram o motivo do coronavírus, propagação do vírus, mas, Thiago, todos que estão aqui no evento usam máscara, tem álcool gel e a gente preza pelo distanciamento de 2 metros. Então, como tu falou, daqui a pouquinho, 10h15 da noite, começa o debate aqui, mediação do Guilherme Macalossi. Os bastidores já estão no nosso Instagram e, claro, é uma chance das pessoas que ainda estão em dúvida de quem votar para ver esse debate, É o último debate na televisão. Obrigado, Yasmin, com as informações. Então, daqui a pouco, 10h15 da noite, o debate lá no Sheraton Hotel com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Valeu, Yasmin Luz, direto do Sheraton Hotel. Vamos trazer aqui o recado, gente. A gente escutou o recado da Yasmin Luz e eu vou também trazer o recado da Car House. O recado da Car House para você aí que está buscando alguns detalhes aí, e você sabe que a Car House tem
tudo para você cuidar do seu Toyota. Serviços feitos por especialistas. Os pneus certos para o seu carro e também peças e acessórios genuínos para deixar seu Toyota ainda mais completo. Agende o seu serviço pelo WhatsApp 51 21 21 1800. Aí o telefone na tela 51 21 21 1800, porque você já sabe, Toyota, Toyota é na Car House. Então, entre em contato aí com o telefone 51 21 21 1800, porque Toyota, assim, Toyota é na Car House. Você segue, deixa eu pegar aqui algumas participações já no Facebook aqui, do Virando o Jogo e a transmissão que a gente está tendo aqui do programa na RDC TV. Um abraço aqui para o Wagner Viegas, também para o Olabo da Silva, o Thieres Melo, todo mundo já participando e fazendo aqui o programa junto conosco, já vai compartilhando, vai participando, vai fazendo aqui conosco o Virando o Jogo. Ainda na questão do time do Grêmio, algumas dúvidas que tem o técnico Renato Portaluppi, uma dúvida que se abre nesta equipe do Grêmio, a gente falou muito ali na questão do lado do campo, com essa lesão do Alisson, que está por voltar, mas em condições há uma disputa bastante interessante na linha de volantes, né? 3 jogadores brigando por 2 vagas, Maicon, Lucas Silva e também o Matheus Henrique brigando por essas 2 vagas. O que vocês enxergam que é o melhor para o Grêmio nesse time aí do Tricolor Gaúcho? Eu comecei respondendo das outras vezes. Vai lá, Paulo. Não. O Paulo ia falar. Tanto, vocês querem que eu escolha? Eu começo com o Paulo. O Paulo tava puxando o ar. O Paulo ia falar. Eu deixei para vocês, os convidados, né? Tô quase sempre. Bom, olha, é difícil, né? Escolher 3 por vezes, o Renato até optou pelos 3 jogando, né? E em alguns momentos, os 3 juntos até davam um resultado interessante, como, por exemplo, no Clássico Grenal, quando o Grêmio optou por jogar com 3 volantes, conseguiu conter o Internacional, e muito ficou essa expectativa de agora o Renato manter esses 3 volantes, o rendimento do Grêmio voltar, mas o time, em alguns momentos, depois oscilou bastante. Se eu fosse escolher 2 desses 3, eu vejo que o Lucas Silva, como primeiro volante, ele é muito importante também nesse sistema de contenção. Mas o Maicon e o Matheus Henrique formam uma dupla muito interessante no meio-campo do Grêmio, né? Com a saída de jogo, com a fluência de jogo. Então, olha, é uma boa pergunta, mas se fosse pegar os 2, todos em condições normais, o Maicon é titular absoluto, não tem como tirar o Maicon daí em condição normal, em plenitude do seu futebol. E aí eu ainda daria mais um voto de confiança ao Matheus Henrique. Embora perder o Lucas Silva é importante também, ele está à frente da defesa do Grêmio. Eu acho que é difícil também pelas condições que o Maicon vem se apresentando, né? Sim. Porque se a gente coloca o Maicon como titular, a gente está colocando Maicon, Matheus Henrique e o Lucas Silva entrando no segundo tempo. Ou é o Lucas Silva saindo para entrar o Maicon. O que eu acho que dá para avaliar é justamente nesse ponto. O que é mais importante para o Grêmio? Começar um jogo com o Maicon, e aí o Grêmio com controle de bola, com posse de bola, podendo chegar mais ao gol, ou o Maicon entrando no decorrer do jogo, e aí o Grêmio pegando um adversário mais cansado, o Maicon conseguindo oferecer um futebol melhor. Eu acho que esse se torna o ponto da discussão, porque realmente o Maicon ele não consegue entregar mais do que 60 minutos de futebol, de bom futebol. Para ele jogar, o Grêmio precisa ter a bola. O problema é que quando o Grêmio não retém tanto a bola, e é uma dificuldade que o Grêmio vem apresentando nos últimos jogos, vem apresentando nessa temporada, o Maicon acaba ficando quase que sem função, porque ele não consegue marcar, ele não consegue correr atrás dos adversários, e quando o Grêmio tem a bola, ele acaba cansando, porque por mais que ele não... o jogador tem que acompanhar, né, fazer a marcação. Então ele acaba tendo que acompanhar o ataque adversário. Quando o Grêmio tem a bola, ele vai se cansando. E cada vez que tem a bola, ele vai cansando. Porque ele gosta de fazer aquela jogada de toca a bola, vai lá receber, toca para o outro lado, circula, ajuda. Então, eu acho que o Grêmio tem que avaliar em qual momento do jogo o Maicon é mais útil. E nas outras opções, acho que essa briga aí dos volantes é bem boa, assim, tal qual as laterais, né, para o Renato, acho que são boas opções.
Mas acho que o Matheus Henrique ainda precisa se reencontrar e o Lucas Silva vem fazendo ótimas partidas, vem sendo aí uma peça importante no time do Renato, dá sustentação e trabalha a bola ali no meio do campo também. Então, acho que, claramente, né, o Maicon ele já não aguenta mais os 2 tempos, então é bem isso, precisa se pensar. Mas eu ainda fico com o pé atrás com o Matheus Henrique, eu acho que está faltando um pouquinho e aí o Renato precisa ver se vai querer fazer ele recuperar esse futebol que ele vinha jogando dentro de campo, se ele vai querer segurar um pouquinho mais ele para tentar lá na frente voltar melhor, eu acho que tem esse ponto também. Essas dúvidas aí do técnico Renato Portaluppi. Ainda sobre o time do Grêmio, Churin, briga por vaga ou já chega como um reserva do Diego Souza, não briga por espaço com o que vocês acompanharam do Churin, né? Porque eu vou ser sincero, eu lembro do Churin, mas eu não sou um alto conhecedor aí do futebol sul-americano com riqueza de detalhes. Eu lembro que é um jogador forte, de imposição física, de conseguir fazer o papel do pivô, mas ele vai conseguir brigar por vaga ou chega como titular incontestável? Reserva incontestável? Ele não é tão habilidoso quanto o Diego Souza, por exemplo, né? Pelo que eu acompanhei do Churin, também não foram tantos jogos, né? Até porque acompanhar o Campeonato Paraguai é meio complicado, né? Mas teve a boa campanha do Cerro recentemente na Libertadores, que foi eliminado pelo River, e ele foi reserva do Larrivé e do Aedo Valdez. Fez um gol só naquela campanha, embora ele fez a melhor temporada naquele ano. No Campeonato Paraguai ele foi goleador. Eu até apostei um café, né, outro dia aí no RDC Sport, que o Churin não tira a titularidade do Diego Souza. Então, mantendo a aposta e querendo ganhar o café, e olha que apostar um café comigo é grande o café. E aí é o seguinte, eu acho que o Churin... mas o café é só o pingadinho, né? O carioquinha, né? Não é café da tarde, não é bolo, torrada, farroupilha, não, é o pingadinho, não vem se espichar. Se eu ganhar esse café aí, nós vamos ver onde é que nós vamos parar. Seguinte, mas assim, eu acho que o Churin vai jogar, vai ganhar minutagem em campo, mas eu acho que no modo geral ele não vai tomar essa titularidade do Diego Souza. Eu acho que ele vai servir como uma sombra para o Diego Souza, mas para ser o jogador para jogar, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, que o Diego Souza está expulso e o Grêmio sentiu falta de um centroavante, por exemplo. Ali ele vai ser importante. Eu acho que vai ser isso. Ele não vai tirar a titularidade do Diego Souza, não. Tem um aspecto do Renato que eu acho que acaba agradando, né, que é no time do Renato o reserva também joga. Joga antes dos jogos de Copa, joga quando ele decide poupar o time e o reserva vai jogar. Ainda mais com 5 substituições Sim, também. exatamente. Né? Então, mesmo que o Churin seja um reserva do Diego Souza, quando for véspera de Copa do Brasil, véspera de Libertadores, o Churin vai jogar. Quando o Diego Souza cansar por jogar domingo e quarta algum jogo importante, o Churin vai acabar jogando. Quando o Diego Souza tomar um terceiro amarelo, ele vai acabar jogando. Numa dessas, se ele encasqueta de fazer gol, não tem o que fazer. Mas o Renato não é o cara que chega um jogador assim, principalmente na posição do Diego Souza, que é um jogador que o Renato gosta, e já coloca de titular. Né? O Renato gosta de fazer uma transição bem lenta, às vezes até demais. A meritocracia, né? A meritocracia do Renato, às vezes, é um pouco... tira um pouco da paciência das pessoas. É, exatamente isso. Tira tua paciência, Lô? Um pouco. Principalmente nessas questões que se fala muito de insistir no Robinho, nesses nomes, né? Na época, Thiago Neves, quando ainda jogava no Grêmio, e isso acho que tirava bastante a paciência de muita gente. Mas seguindo no assunto do Churin, eu acho que é bem isso, exatamente isso. Eu acho que ele pode até daqui a pouco ajudar, porque pode contribuir para preservar o Diego Souza em momentos importantes. Então, acho que a briga vai ser boa, assim, claro, ele não chega com números exorbitantes e como grande craque e ídolo, mas ele pode auxiliar o time do Grêmio e pode ser essa ajuda aí para o Diego Souza ficar melhor fisicamente, ser preservado para decisões maiores, né? Então, é bem isso, ele pode se tornar o titular quando o Renato decidir que vai poupar os titulares, né? Como na partida contra o Atlético Paranaense, que alguns titulares nem sequer viajaram até o Paraná. E acho que também a questão de ter um reserva do mesmo quilate praticamente, porque eles têm características parecidas. O Diego Souza é um jogador mais habilidoso porque o passado dele é de um jogador que jogava mais recuado, precisava ser habilidoso e foi avançando para centroavante. Mas o Diego Souza até anteontem, estava numa situação muito cômoda, né? Se ele estivesse bem, ele ia jogar, porque era o único centroavante. Agora já não é mais. Então tem uma sombra. Se ele começar a jogar mal,
tem um jogador ali pronto para substituir. Tem um ponto importante nisso tudo, né? Eu acho que independentemente do centroavante que jogar no Grêmio, se for o Churin, se for o Diego Souza, a bola tem que chegar, né? Às vezes parece que ela não está chegando tanto quanto chegava antes, né? Aí não adianta nós vamos botar o Cristiano Ronaldo lá de centroavante e se o Grêmio não conseguir jogar do jeito que estava jogando antes, com a bola chegando, fazendo o centroavante ser acionado, o jogador não vai poder mostrar o seu potencial dentro da área, que é fazer gol, que é criar as oportunidades. Mas eu vejo que o Churin vai ser esse, como vocês falaram, assim, esse ponto importante entre um jogo importante e o outro, poupar o Diego Souza e daqui a pouco ter os dois em condição para poder disputar as Copas, né? Que é o que o Grêmio vai disputar, né? O Campeonato Brasileiro o Grêmio vai jogar para tentar ficar no G6. Mas a grande substituição de agora é você trocar o seu cartão pela Banrifest, que é a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul. Ganhou uma opção da cor rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Peça já a sua no app Banrisul Digital, no menu Meus Cartões, válido para os cartões Visa e Mastercard. Mensagem do Zafari, na volta a gente vem com mais Virando o Jogo aqui na tela da RDC TV. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. E tudo se encontra no Zafari, mas você também tem que se encontrar com uma boa forma. Tá chegando o verão e tu vai ficar aí com essa pança aí, vai ficar todo molenga? Não, tem que ficar na estica, na perfeição, na plenitude. E tudo isso você vai conseguir lá no CT Ciclo 21, no emagrecimento e também o condicionamento físico com o professor Leandro Brandão. E entendendo esse momento difícil para todos nós, tem uma promoção super especial. Você não precisa mais pagar plano trimestral, plano de semestre, plano anual, você paga mês a mês. Mês a mês você vai fazer o seu acerto com o professor Leandro Brandão e vai ficar bem para esse verão aí que está se avizinhando. Se você ainda não está um pouco seguro de sair e ir até a academia, você conversa aí pelo WhatsApp do professor Leandro Brandão e consegue aí a melhor forma de se manter bem com bastante saúde. Então entre em contato com ele pelo WhatsApp 99 783 1477. Eu vou repetir o WhatsApp do professor Leandro Brandão. 99 783 1477, ciclo 21. Terminou, tá? Terminou a partida do Internacional contra o Atlético Goianiense 2-1. O Internacional ainda teve um pênalti contra si nos minutos finais e acabou descontando o Atlético Goianiense 2-1. Mas uma vitória que dá uma boa segurança, especialmente pelo time que o Internacional entrou em campo na noite de hoje, né? Classificado, né? O Inter meio forte assim, mas acho que só uma tragédia para o Inter perder a vaga semana que vem em Porto Alegre, né? Avança aí a próxima fase, o Inter, como era de se esperar, e aí chama atenção com o time praticamente 90% reserva, né? Jogou o Marcelombo, Cuesta e aí o Marcos Guilherme, que agora deve ser titular em função do Bosquilha, e o Inter encaminhou a classificação. E é um alívio para o torcedor, que olhou a escalação e ficou, né, um pouco assustado com o que poderia acontecer. E pelo que o Inter mostrou ali no primeiro tempo, deu para ver que até o time se encaixou, conseguiu chegar e ir para cima do adversário. Então, acho que é um resultado que começa a mostrar uma nova possibilidade para o Eduardo Cudê. E um voto de confiança a mais na sua equipe reserva. Né, Otávio, a gente acompanhou um pouco do jogo, né, e longe da apresentação ser exuberante, longe da apresentação ser espetacular, mas foi uma atuação eficiente, especialmente dentro de um elenco que tem essas limitações e perdeu muitos jogadores, né, Otávio? Quando você usa um elenco reserva, não é que você esteja testando um time para substituir o time titular, você está testando algumas peças que eventualmente só vão entrar nessas condições e
demonstrando valor, demonstrando qualidade, vão ser opções no time titular, até porque são 5 substituições. O Marcos Guilherme, a meu ver, contra o Flamengo, esteve abaixo, hoje deu assistência. Então você tem o Leandro Fernandes, fez um gol, um centroavante fazendo gol, daqui a pouco a gente não vai, todo jogo sem o Galhardo, ficar num desespero. É importante isso para o torcedor internacional. Ao mesmo tempo, jogadores, para mim, o Praxedes é um jogador que precisa de tempo, precisa de jogo, está entrando, está jogando. Eu vou falar de um titular que é o Cuesta, que, a meu ver, não vem na sua melhor fase, mas precisa jogar. O jogador, ele melhora jogando também, né? Às vezes a gente tem uma premissa falsa de o jogador tá mal, o cara titular tá mal, então tira. Tá, mas como é que melhora? É só no vídeo? Não, vai treinar e vai tentar mostrar que melhorou no campo. Eu acho que é importante também. E pro Lomba, daí, por exemplo, eu nem comento, porque goleiro eu acho que sempre tem que jogar mesmo, porque faz diferença o ritmo. Mas eu penso que, o próprio Moisés fez o segundo gol hoje, então ver como é importante, né? Você põe um reserva, mas é contra o Atlético Goianiense e ele faz um gol, já ganha confiança, porque é um jogador que a torcida tem um pé atrás, né? Mas não que ele vai ser titular, mas daqui a pouco ele vai ter um pouco mais de confiança, vai ter mais entrosamento com alguns jogadores para quando for utilizado. Até mesmo o Nonato e Praxedes, né? Sim. Fazendo essas posições aí de Patrick e Edenilson. Se puder fazer um bom trabalho, daqui a pouco se perde alguma peça, né? Ou se precisa preservar, se mostrar o trabalho, é bem isso, precisa mostrar o trabalho e se fizer bem feito. E acredito, né, pelo que o que deu para assistir hoje, ali pelo primeiro tempo, começaram fazendo bem, o Nonato até, né, deu vários passes, conseguiu até para um quase gol do Marcos Guilherme, né? Sim. Então, acredito que seja bem importante mesmo. O Internacional aí que tem essas disputas paralelas, né, Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e até em cima das palavras do técnico Eduardo Cudê e o que se fala para os lados do Internacional, dá para a gente colocar o Inter como o azarão nessa disputa do Campeonato Brasileiro? Dos 3 ali que estão postulando o título da competição, ou não? Seria forte demais falar que o Inter é o azarão? Eu até respirei fundo um pouco para tentar pensar. Azarão, acho que não. Eu colocava o Inter, pelo Cudê, eu colocava o Inter já como um dos postulantes ao título. Talvez o que eu não esperasse é o Flamengo ter começado de uma forma menos forte do que no ano passado. Assim, acho que a gente tinha uma expectativa de que o Flamengo ia continuar naquele ritmo. Então emparelhou muito. O Inter hoje tem, a meu ver, muito mais condições de ser campeão do que antes da bola rolar, né? É claro que o campeonato se decide dentro de campo, mas nas projeções eu acho que o Inter já estaria ali, porque o Eduardo Cudê é um treinador que enfrenta os outros times de uma forma bem estudada, consegue fazer mais com um time mesmo não sendo tão bom, e ele não esconde isso, né? Então acho que essa transparência é importante também. Ele não esconde que acha o elenco curto, que não tem as melhores opções no banco de reserva, mas mesmo assim ele consegue entrar na cabeça dos jogadores para fazer o time se doar ao máximo. E aí nas Copas agora, por exemplo, na Copa do Brasil, ele classificando, já é uma pressão a menos para incomodarem ele poder focar no Brasileirão e continuar na luta. A meu ver, o Inter tem que continuar entre os 3 primeiros colocados no Brasileirão, e se os outros tropeçarem, o Inter chega na briga 100%. Porque a gente olha assim, tipo, o Flamengo tem elenco, né? Então, titular ou reserva do Flamengo, o time como um todo, o elenco é muito forte. Tanto é que está de novo nas cabeças do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo arrancado mal. O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro, e eu esperava mais um pouquinho do Atlético. Andou vacilante. Andou dando uma vacilada. E aí fica aquele pé atrás, mas poxa, mas será que o Atlético vai mesmo, não vai? Só que isso uma hora eu acho que vai pesar, né? Ter só o Campeonato Brasileiro pela frente, isso pode ser importante para o Atlético. E o Sampaoli, que eu acho um bom técnico também. E o Internacional vai ter que saber administrar essas 3 competições. O elenco, agora com baixas, né? O elenco já tendo o Guerreiro, quando tinha o Guerreiro, quando tinha o Bosquilha, quando tinha o Saravia, ainda assim o Cudê ainda falava que precisava de uma peça, outra. Imagina agora sem esses 3 jogadores para o restante da temporada. O Guerreiro já há mais tempo e esses 2 agora mais recentes, né? Mais de todos o Bosquilha. Então o Inter vai ter que saber pesar essas competições e vai ser muito desse feeling. Ver qual de 3 jogos seguidos, qual que dá para poupar o time, qual que dá para arriscar mais, para poder ir mantendo tudo junto, para ver lá na frente qual que daqui a pouco o Inter tá. Vamos dar o sprint aqui e vamos ver o que acontece.
O Inter vai ter que lá na frente escolher alguma coisa, mas por enquanto acho que dá para ir levando. Aí nessa briga contra os três, para responder de forma objetiva, acho que o Inter fica um pouquinho atrás, um pouquinho, mas por essa questão do elenco. É por aí, Luiz, é o elenco que atrapalha um pouco o Eduardo Cudê? Eu acho que sim, eu ia até dizer exatamente o que o Paulo trouxe, né? Da questão do elenco do Flamengo e do Atlético só ter uma única competição para tentar vencer. Mas eu acho que sim, eu acho que é o elenco. Eu acho que se o Inter conseguir aí um título nessa temporada, olha, o Eduardo Cudê merece muitas palmas, porque vai estar tirando leite de pedra aí, porque é difícil mesmo. E eu acho que hoje foi uma prova disso que o Paulo trouxe, né? Dele testar, ele testou ali uma equipe reserva para poupar para esse final de turno do Campeonato Brasileiro, priorizou um pouquinho, deu para ver que ele priorizou um pouquinho, pelo menos agora, o Campeonato Brasileiro, para tentar vencer esse turno, e aí vai tentar jogar por aí, e claro, acho que o Eduardo Cudê tem competência para isso, acho que ele é bem como a gente falou, né, ele estuda, ele vai atrás, ele vê o adversário, ele vê o que ele pode, o que ele não pode fazer, só que também com o elenco limitado, acho que piora um pouquinho mais a situação dele. Mas se ele conseguir levar o Inter aí para as cabeças nessa temporada, acho que merece os parabéns, porque o elenco é limitado. É limitado. Aqui, ó, pegando algumas participações no Facebook, lá o pessoal interagindo na nossa live, o Roberto Matos, Dali Inter 2-1 para o Timão, comemorando a vitória do Internacional. O Gabriel Feijó pergunta aqui para nós, o que realmente está acontecendo com o Jean-Pierre? O Grêmio afirma que é desconforto muscular. Será que é mesmo isso? Pergunta aqui o Gabriel Feijó. Já é um mistério da Santíssima Trindade, né? O que acontece com o Jean-Pierre, que é um jogador que tem qualidade técnica, entretanto não consegue ter uma sequência de jogos com a camisa do Grêmio, né? E o Grêmio bota, por exemplo, o Robinho por vezes para jogar, e o torcedor agora está aplicando um pouquinho com o Robinho. Tinha o Thiago Neves também, o torcedor ficava assim, poxa, joga o Thiago Neves, joga o Robinho, joga todo mundo, não joga o Jean-Pierre, né? E isso é curioso, e eu acho o Jean-Pierre um jogador excepcional, no meu modo de pensar, tinha que ser, ele tem condição total de ser o titular, ser esse cara do meio campo do Grêmio. Até hoje eu vi uma brincadeira nas redes sociais, onde o torcedor do Grêmio era assim, tendo Ramírez e o Gaston Ramírez, né, que pode chegar agora, tendo Gaston Ramírez e o Jean-Pierre à disposição no elenco, quem você acha que o Renato vai escalar, o Robinho ou o Tassiano? O torcedor estava nessa, já tirando onda com isso aí, né? Mas chama a atenção do Jean-Pierre não conseguir jogar no time do Grêmio em 2020. Não vem conseguindo, né? Eu acho que eu não gosto dessa falta de transparência às vezes, né? Porque eu acho que no longo prazo prejudica o atleta, que é sempre visto com desconfiança pela torcida, né? E para o clube, que acaba alimentando uma expectativa de tempos em tempos que não se consolida. Então, a gente não sabe se a torcida, né, não sabe se cobra do Grêmio a contratação de um meio urgente porque não vai ter, não sabe se cobra do Jean-Pierre porque ele diz que está bem ou não está, o que está acontecendo? Eu não gosto dessa falta de transparência, porque cada vez que o Jean-Pierre volta, a torcida não pode nem criar expectativa, não sabe quando é que ele vai jogar de novo. Daí ele joga um pouquinho, para por muito tempo, joga um pouquinho, para por muito tempo. Até onde vai essa novela? Ele é um jogador que ainda não estourou por causa das lesões. Ele é um jogador que sempre que ele estava bem, ele se lesionou e ficou muito tempo fora. Então parece que sempre que ele joga, ele está voltando a jogar. Isso prejudica a carreira dele também. Passa também, Elô, você acha que passa também por uma parte até própria de cabeça do GPR, que a gente sabe que o GPR teve um drama pessoal, ainda vive ainda com complicações desse drama. Será que também passa a própria cabeça do jogador não está conseguindo, está completamente inteirada ali? E isso ocorre com todo mundo. Ocorre comigo, ocorre com o Paulo, com o Felipe aqui, o nosso câmera, com a Ana que está lá no Switch, ocorre com todo mundo. Quando a pessoa não está bem, está com algum problema familiar, às vezes não consegue desempenhar o melhor da sua profissão. Talvez esteja acontecendo isso que o GPR não está conseguindo produzir o melhor também por conta do drama pessoal? Acho que pode contribuir também, né? Até as últimas notícias que a gente tem aqui, ele já está finalizando essa recuperação muscular, mas acho que sim, acho que pode passar, acho que passa também pela cobrança, porque nas últimas partidas o Renato também fez as últimas partidas que ele jogou, o Renato fez várias cobranças, né? Isso fica bem claro.
Então, acho que é uma junção de fatores aí, e o tempo fora, acho que só vai piorando, sabe? Eu acho que para voltar fica cada vez mais complicado, e aí leva mais tempo para depois ele se adaptar quando ele voltar. Então, acho que quanto mais for estendendo esse tempo, mais difícil vai ser depois, e aí o Jean-Pierre vai ter que lutar. E é uma pena, né? Porque nesse momento que o Renato vai ter que começar a poupar e optar por jogadores, preservar outros, acho que ele seria uma peça importantíssima na equipe do Grêmio, que faz a diferença, acho que ele faz a diferença no meio campo do Grêmio. Então, realmente, é uma pena, e o torcedor gremista lamenta e fica ansioso pela volta do Jean-Pierre. O Jean-Pierre que, por exemplo, recentemente o Palmeiras queria colocar 4 jogadores no negócio no Grêmio pelo Jean-Pierre, né? Então mostra que ele tem um bom conceito também no mercado, né? Do que ele já jogou com a camisa do Grêmio. Não, tem um conceito muito grande. Eu acho que né? ele tem que aproveitar, de certa forma, que o Grêmio não encontrou um substituto para ele, sabe? Todos os jogadores que o Renato testa, e até as formações, como a gente falou, dos 3 volantes ali, não deram certo. Só que se daqui a pouco vem o Ramires ou algum jogador o Renato coloca ali e começa a jogar, ele vai ter que voltar, e vai ter que voltar para aquele processo de buscar um lugar nos 11 titulares. Daí perde tempo, o tempo passa. O tempo passa, né? E um elenco do Grêmio que tem tantas alternativas, né? É Robinho, é Tassiano, jogadores que podem atuar na função, tá? É o Tassiano, pode jogar num esquema com 3 volantes, ele pode brigar por uma vaga com o Lucas Silva, com o Darlan. O Grêmio ainda tenta a aquisição do Gaston Ramírez. Ele tem que correr contra o tempo para conseguir mostrar o seu rendimento e tudo que se espera, né? Toda a expectativa que é gerada em cima dele, por toda a qualidade que tem. O Otávio acompanhou até mais jogos que eu das categorias de base do Grêmio, em função aí do credenciamento da SEG, até vezes por jogos que ele realizou em outros meios de comunicação, e a gente sabe da qualidade que tem o GPR, né, Otávio? É, muito diferenciado, né? Eu brinco que a bola parada dele, eu acho uma das mais qualificadas, porque ele eu faço a brincadeira que ele sempre quase faz o gol na bola parada, porque ela passa muito perto, ele tem um passe, uma visão de jogo que é muito diferenciada. Dá para perceber quando o jogador é um jogador diferenciado. Não à toa, um time como o Palmeiras, que tem um elenco milionário, diz que eu posso entregar aqui 4 jogadores de nível que seriam titulares no Grêmio em troca de um atleta somente. Só que está na hora dele resolver essa questão muscular para conseguir se provar, porque ele é um jogador que tem potencial para chegar numa seleção brasileira, por exemplo, para jogar na Europa. E vocês mostraram que tem muito potencial aqui dentro do Virando o Jogo. Valeu, Otávio. Apareça, obrigado. Tá? Pode aparecer, cara, não tem problema, tá bom? Eu não vou deixar tu me esquecer mais. Paulo Nunes, até mais. Amanhã RDC Esporte. Meio-dia, amanhã estamos aí. Meio-dia. Valeu, Luiz Bordim. Amanhã, contra-ataque, das 2 às 6 horas. Exatamente, muito obrigada pelo convite, e nos vemos aí, né, já que você não faz mais parte agora da Rádio Grenal, mas a gente se encontra aí e aceita novos convites. Então tá bom, a família Grenal. Minha última matéria para a Rádio Grenal foi com essa moça aí, Luiz Bordim. A primeira reunião da Federação Gaúcha de Futebol para definir a pausa do Campeonato Gaúcho. Barbaridade. Depois a gente viu aí que acabou tendo a sua conclusão. Aliás, vai ter no final a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, né? Vai ter a copinha, né? Vai ter a copinha. Ponto final aqui no Virando o Jogo, mas não tem ponto final, que é a programação da RDC TV. Vem chegando coladinho conosco o Cadu Oliveira com 2 toques, e na sequência o debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, 10h15 da noite, com o comando do Guilherme Macalossi. A gente volta amanhã a partir das 8h15 da noite. Até mais! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House, incomparável.